Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, é tirado de São Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7. Jesus chama os 12 apóstolos. No Evangelho de hoje nós podemos ver nitidamente que os apóstolos passarão a fazer as vezes de Cristo na terra. Então, os apóstolos, que é a igreja nascente ali, Jesus institui a sua igreja, e os apóstolos, os 12 apóstolos, é como as 12 tribos de Israel, é como os 12 filhos de Jacó, que formam o povo da antiga aliança. E os 12 apóstolos formam o povo da nova aliança. E esse povo da nova aliança será chamado de igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica. E esses 12 homens são chamados para fazer as vezes de Cristo. O Evangelho, nós podemos ver nitidamente Jesus dizendo isso. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Então, aqui nesse primeiro versículo, nós já podemos ver Jesus dando poder. Poder para quê? Para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. A doença, como eu já falei em outras ocasiões, a doença é quando é uma doença física, uma doença biológica. E as enfermidades se trata de, podemos dizer também, doenças espirituais ou enfermidades causadas por situações espirituais, espíritos maus ou consequências diretas do pecado. Então, Jesus dá poder aos apóstolos para expulsar os demônios e para curarem todo tipo de doença e de enfermidades. Ou seja, aqui também está incluso o sacramento da reconciliação, da confissão. E quem são esses 12? São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, o líder da igreja, por isso ele aparece sempre encabeçando a lista dos apóstolos. Depois, André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus orienta que os seus 12 apóstolos vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ao povo hebreu, ao povo do qual Jesus descende, ao povo que Deus escolheu como menina dos seus olhos. E é a partir deste povo que a igreja nasce. É como se a igreja nascesse, vamos dar um exemplo aqui, é como se a igreja nascesse judia e se tornasse depois cristã. É como que fosse eu vou dizer algo aqui bem ousado, né? Porque ainda existem os judeus, né? Que não acreditaram em Jesus e ainda ainda perduram como sendo religião judaica e acreditam eles que que ainda irão reconstruir o templo, que ainda irão restituir tudo aquilo que faz com que a religião judaica ainda permaneça viva. Porque, por exemplo, se não tem templo, não tem sacrifício, então não tem judaísmo. Acabou o judaísmo. Mas eles ainda pensam, né, os remanescentes, entre aspas, que se consideram remanescentes, ainda pensam que ainda haverá uma reconstrução do templo, que ainda voltará a ter sacrifício, que o Messias ainda virá. Mas é como se a religião judaica se acabasse, e é o que acontece de fato, né? Dentro da perspectiva cristã, ela acaba e vem a religião cristã, a partir de Cristo Jesus, que funda a sua igreja. Claro que aqui, na perspectiva católica,
Na perspectiva judaica, o judaísmo ainda está lá, mesmo sem ter aquilo que é o importante para eles, que é o templo e a oferenda, né, dos sacrifícios que não tem. E que por isso eles ainda pensam que ainda será reconstruído o templo. Mas a igreja é isso. A igreja nasce dali do povo hebreu, né, sendo ali os seus apóstolos, Cristo e os seus apóstolos. Por isso Jesus vai dizer: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, para salvá-los. Aí Jesus diz: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Então, meus amados irmãos, amanhã daremos continuidade a esse santo evangelho, né, a partir do versículo 7. A liturgia retoma amanhã o versículo 7, que dá continuidade, onde Jesus vai dar orientações e nós podemos ver ali os sacramentos, né, sendo dado autoridade aos seus apóstolos para que ele realize os sacramentos. E nós podemos ver um novo povo de Deus escolhido entre os 12 apóstolos ou a partir dos 12 apóstolos, e aí gera-se um novo povo. Assim como Deus chamou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó os seus 12 filhos, e nasce aí o povo da antiga aliança. Agora Jesus, podemos dizer que é o novo Abraão, Jesus é o novo Isaac, Jesus é o novo Jacó, e desse novo Abraão, Isaac, Jacó, né, Jesus Cristo, surge os seus 12 irmãos, filhos, podemos assim também dizer, né? E daí surge a Santa Igreja, o novo povo de Deus, o povo da nova e eterna aliança em seu nome. Então, amanhã nós veremos como a igreja vai realizar a sua missão messiânica, a missão de anunciar o reino e de salvar, né? Porque a igreja tem também essa missão. A missão de Cristo se estende, perdura na igreja, que é salvar. É por isso que quando Jesus vai enviar a igreja depois da ressurreição, Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso está em São Mateus 28 e também está em São João, né, capítulo 20, quando Jesus vai entrar na casa onde os apóstolos estão e vai dizer, soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. Então, Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E viva a Igreja de Cristo, que nasce a partir de Cristo e dos seus 12 apóstolos, que foram eleitos pelo próprio Cristo para substituir os 12 patriarcas da antiga aliança. Amém.